Shalom pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um dia com a Bíblia Viva, mais um novo dia para agradecer o nosso Deus, engrandecer o seu santo nome, exaltar, louvar e glorificar. Aleluia, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A Bíblia Viva. Estamos no Antigo Testamento e estudamos a Bíblia de forma cronológica em 6 meses, irmãos, e iniciamos pelos Evangelhos. Hoje iniciaremos o livro de Deuteronômio. Clôturamos o livro de Números. Já você vai ter o resumo feito sobre o livro de Números por completo. Lembrando que sempre, ao iniciar, sempre trago uma palavra de explicação sobre o contexto, etc. E no final de cada livro tem um resumo completo sobre o livro que lemos. Irmãos, 3 capítulos de Deuteronômio. Recordar o passado para caminhar com fé no futuro. Como eu amo esse tema, gente. Iniciamos agora o estudo do livro de Deuteronômio. Deuteronômio é um livro também que foi escrito por Moisés, um dos livros dos Pentateuco. Gente, o 5º e o último livro do Pentateuco, entenderam? Estamos no fim da vida de Moisés. Israel já está acampado nas planícies de Moabe, às margens do Rio Jordão, e a terra prometida pode ser vista ao longe, mas Moisés, ele sabe que não entrará nela. Irmãos, que triste, né? Olha, antes de partir, ele reúne toda a nova geração para relembrar a história da caminhada do deserto e também para renovar a aliança com Deus. Deuteronômio não é apenas uma repetição da lei, é uma convocação para que o povo não esqueça tudo o que Deus fez e também para que o povo permaneça fiel ao Senhor ao entrar em Canaã. Amém, irmãos? Irmãos, no livro de Deuteronômio estão os discursos que Moisés fez quando o povo estava na terra de Moabe, sabe? E a leste do Rio Jordão. Depois de terem caminhado 40 anos pelo deserto, os israelitas eles estavam prontos para atravessar o Jordão e para tomar posse da terra de Canaã. Nos discursos, Moisés faz com que o povo lembre do que Deus havia feito nesses, 40 anos e como os havia livrado, né, da escravidão do Egito e os havia levado pelo deserto para a terra prometida, né? Eles saíram do Egito da escravidão para que Moisés os conduz para a terra prometida. Ele manda o povo que obedeça a Deus e que cumpra também a sua parte da aliança que Deus havia feito com eles, e avisa também a esse povo que serão castigados se forem desobedientes. Moisés entrega novamente os 10 mandamentos e fala da importância do primeiro mandamento, que ordena que o povo de Israel adore somente o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Irmãos, Moisés também, ele chama a atenção do povo para outras leis e ordens que devem governar a vida dos israelitas. E finalmente, pessoal, Moisés escolhe Josué, filho de Nun, para ficar no seu lugar e obedecendo a ordem de Deus. Irmãos, sob o Monte Pisga, de onde vê a terra de Canaã, no outro lado do Rio Jordão, ali no monte, mora Moisés, pessoal, o maior de todos os profetas de Israel. Acima de tudo, o livro de Deuteronômio mostra o amor que Deus tem pelos israelitas, o amor que Deus tem para nós, irmãos, o povo escolhido. O Senhor os escolheu assim como nos escolheu, para serem o seu povo. Irmãos, eles devem amá-lo, obedecer
aos seus mandamentos, para que continuem a receber a bênção de Deus na terra onde vão morar. E isso serve para nós hoje. A passagem-chave do livro se encontra em 6:4-6. Ali está o mandamento que Jesus chamou de o mais importante de todos. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração e de toda a tua alma e de toda a tua força. Irmãos, nesses primeiros capítulos, vamos ler 3 hoje, Moisés relembra a saída do Sinai, a nomeação dos juízes, o envio dos espias e incredulidade da antiga geração e as vitórias que Deus concedeu sobre Seom e Og. Hoje estudaremos também o início do primeiro discurso de Moisés, a nomeação dos líderes de juízes, a incredulidade em Cádiz Barnea, os 40 anos no deserto, as vitórias sobre Seom e Og e também a preparação para entrar na terra prometida. Aleluia. Pai querido, muito obrigado por mais esse dia na tua presença, mais um dia com a Bíblia viva, Pai. Mais um dia para aprender um pouco mais, Senhor, com a tua palavra. Senhor, coberta com o teu sangue, revestida com a armadura de defesa do céu, minha família, minha parentela toda, meus objetos, pertences, eletrodomésticos, tudo está debaixo da cobertura do sangue de Jesus. Pai querido, nessa manhã te peço que abra nossos olhos, nosso entendimento, para compreendermos as lições do passado e aplicá-las em nossa caminhada contigo. Pai, livra-nos, Senhor, de repetir os zeros os zeros da incredulidade, Senhor, e fortalece nossa fé para caminharmos em obediência, Pai. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, Senhor, que nós oramos. Amém. Amém, irmão. Primeiro, Deuteronômio. Irmãos, lembrando o passado. Versículo-chave, Deuteronômio 21, que fala: Eis que o Senhor teu Deus te entregou esta terra. Sobe, toma posse dela, não temas, nem te assustes. Aleluia. Palavras-chave são memória, obediência, fé, coragem e promessa. Irmãos, Moisés inicia seu discurso lembrando como Deus havia conduzido Israel desde o Monte Sinai. Ele recorda a organização do povo e a escolha dos juízes, mas principalmente o episódio dos 12 espias. Irmãos, a geração anterior deixou de entrar em Canaã não por falta de poder de Deus, mas por falta de confiança. Você está pegando? Isso nos ensina que a memória espiritual é essencial, pessoal. Quem esquece o que Deus fez corre risco de repetir os mesmos erros. Pode crer. Deuteronômio 2 fala de um Deus que guia cada passo do seu povo. Palavra-chave em Deuteronômio 2:7. O Senhor teu Deus te abençoou em toda a obra das tuas mãos. Coisa nenhuma te faltou. Aleluia. Palavra-chave aqui é gratidão, é dependência, é direção, é provisão e é fidelidade. Irmãos, Moisés relembra os 40 anos de caminhada. E mesmo vivendo no deserto, Israel nunca foi abandonado. Deus guiou cada passo, Ele proveu alimento, Ele proveu água, Ele proveu proteção. Gente, que maravilha, né? Lembram de quando o maná caía do céu, quando os codornizes caíam e quando Ele também teve que deitar uma vara, né, na água de mar para que essa água amarga se torne água doce para que o povo possa beber. Nosso Deus foi generoso para com o povo de Israel no deserto. Pessoal, olha, Moisés também, ele determinou quais povos deveriam ser enfrentados e quais deveriam ser respeitados conforme o direcionamento do Senhor. Pessoal, Deus dirige a nossa caminhada, cada passo que damos. Nem toda batalha que nós passamos, que nós enfrentamos, nem toda luta é para ser travada, pessoal. E nem toda porta
deve ser aberta. Isso é importantíssimo. Guarda isso no seu coração. Nem toda porta é para ser aberta. Eu aprendi, irmãos. Deuteronômio 3, as primeiras vitórias. Versículo-chave, Deuteronômio 3, 22. Não os temais, porque o Senhor nosso Deus é quem peleja. Por quem? Por vós, por nós, gente. Palavra-chave, vitória, confiança, esperança, promessa e perseverança. Moisés recorda as vitórias sobre os reis Seom e Og, e essas conquistas eram a prova de que Deus já estava preparando o caminho para a entrada de Canaã. Em Canaã, gente, no final dos capítulos, Moisés pede ao Senhor para entrar na terra prometida. Deus responde que isso não acontecerá, mas ele ordena que ele fortaleça Josué, pois ele será quem vai conduzir o povo de Israel à terra prometida. Gente, uma simples desobediência, vocês já notaram? Uma só desobediência causou a proibição de Moisés de entrar na terra prometida. Olha só, irmãos, mesmo quando um servo termina a sua missão, a obra de Deus não termina com ele. A obra de Deus continua. A prova é que a obra continuou com quem? Com Josué. Irmãos, Jesus é revelado em Deuteronômio 1:3 como o guia perfeito do seu povo, como aquele que peleja por nós, como o cumprimento de todas as promessas de Deus, e também como líder que nos conduz à verdadeira terra prometida. Pessoal, temas centrais de Deuteronômio 1:3 é memória, fidelidade, obediência, coragem, direção, vitória e esperança. Celeste, qual é o ensino central desses 3 capítulos? Os primeiros capítulos de Deuteronômio nos ensinam que lembrar da fidelidade de Deus fortalece nossa fé para enfrentar o futuro. Pegou a chave? Quem conhece a história das obras do Senhor caminha com mais confiança em suas promessas, gente. Pegou? E vamos deixar a da Celeste para o final da nossa leitura. E juntos vamos ler essas passagens. Capítulo 1, o primeiro discurso de Moisés na planície de Jordão. Moisés conta a história de Israel. São estas as palavras que Moisés falou a todo o povo de Israel. Da além do Jordão, no deserto, na Arabá, de fronte do mar de Suf, entre Pará, Tofel, Labã, Azerote e Dissabe. Jordana de 11 dias a 10 de Horeb, pelo caminho da montanha de Seir até Cádiz Barneia. Sucedeu que, no ano 40º, no primeiro dia do 11º mês, falou Moisés aos filhos de Israel, segundo tudo o que o Senhor lhe mandara a respeito deles. Depois que feriu a Seom, rei dos amoreus, que habitava em Esbom, e a Og, rei de Bassã, que habitava em Astarote, em Edrei, além do Jordão, na terra de Moabe, encarregou-se Moisés de explicar esta lei, dizendo: O Senhor nosso Deus nos falou em Horebe, dizendo: tempo bastante haveis estado neste monte. Voltai-vos e parti, ide à região montanhosa dos amoreus e a todos os seus vizinhos, da Arabã e à região montanhosa, e à baixada, e ao Neguebe, e à costa marítima, terra de cananeus, e ao Líbano, até ao grande rio Eufrates. Eis aqui a terra que eu pus diante de vós. Entrai e possuí a terra que o Senhor com juramento deu a vossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, e a eles e a sua descendência depois deles. Aleluia, oh glória, aleluia.
a nomeação de auxiliares. Nesse mesmo tempo, eu vos disse, eu sozinho não poderei levar-vos. O Senhor, vosso Deus, vos tem multiplicado, e eis que já hoje sois multidão, como as estrelas dos céus. O Senhor Deus de vossos pais vos faça 1000 vezes mais numerosos do que sois, e vos abençoe, como vos prometeu. Como suportaria eu, sozinho, o vosso peso, a vossa carga e a vossa contenda? Tomai-vos homens sábios, inteligentes e experimentados, segundo as vossas tribos, para que os ponha por vossas cabeças. Então me respondestes e dissestes, é bom cumprir a palavra que tens falado. Tornei, pois, os cabeças de vossas tribos, homens sábios e experimentados, e os fiz cabeças sobre vós, chefes de milhares, chefes de 100, chefes de 50, chefes de 10 e oficiais segundo as vossas tribos. Nesse mesmo tempo, ordenei os vossos juízes, dizendo, ouvi a causa entre vossos irmãos e julgai justamente entre o homem, o seu irmão, ou o estrangeiro que está com ele. Não sereis parciais no juízo. Ouvireis tanto o pequeno como o grande, não temereis a face de ninguém, porque o juízo é de Deus. Porém, a causa que vos for demasiadamente difícil, fareis vir a mim, e eu a ouvirei. Assim, naquele tempo, vos ordenei todas as coisas que haveis de fazer. 12 homens foram enviados para espiar a terra de Canaã. Então partimos de Horeb e caminhamos por todo aquele grande e terrível deserto que vistes pelo caminho de região montanhosa dos amoreus, como o Senhor nosso Deus nos ordenara, e chegamos a Cádiz Barneia. Então eu vos disse, tendes chegado à região montanhosa dos amoreus, que o Senhor nosso Deus nos dá, eis que o Senhor teu Deus te colocou esta terra diante de ti, sobe, possui-a, como te falou o Senhor, Deus de teus pais. Não temas e não te assustes. Então todos vós vos chegastes a mim e dissestes, mandemos homens adiante de nós, para que nos espiem a terra e nos digam por que caminho devemos subir e a que cidades devemos ir. Isto me pareceu bem, de maneira que tomei dentre vós 12 homens, de cada tribo um homem, e foram-se e subiram a região montanhosa, e espiando a terra, vieram até o vale de Escol, e tomaram do fruto da terra das mãos e não-lo trouxeram, e nos informaram, dizendo, é terra boa, que nos dá o Senhor nosso Deus. Aleluia. O relatório dos espias recebido com incredulidade. Porém, vós não quisestes subir, mas fostes rebeldes à ordem do Senhor vosso Deus. Murmurastes nas vossas tendas e dissestes, tem o Senhor contra nós ódio? Por isso, nos tirou da terra do Egito para nos entregar nas mãos dos amoreus e destruir-nos. Para onde subiremos? Nossos irmãos fizeram com que se derretesse o nosso coração, dizendo, maior e mais alto do que nós é este povo. As cidades são grandes e fortificadas até os céus. Também vimos ali os filhos dos Anaquins. Então eu vos disse,
não vos espanteis nem os temais. O Senhor vosso Deus, que vai adiante de vós, ele pelejará por vós, segundo tudo o que fez conosco, diante de vossos olhos no Egito, como também no deserto, onde vistes que o Senhor vosso Deus, nele vos levou, como um homem leva o seu filho para todo o caminho pela qual andastes até chegardes a este lugar. Mas nem por isso crestes no Senhor, vosso Deus, que foi adiante de vós por todo o caminho, para vos procurar o lugar onde devereis acampar, de noite no fogo, para vos mostrar o caminho por onde haveis de andar, e de dia na nuvem, o castigo de Deus. Tendo, pois, ouvido o Senhor as vossas palavras, indignou-se e jurou, dizendo: certamente nenhum dos homens desta maligna geração verá a boa terra que jurei dar a vossos pais. Salvo Caleb, filho de Jefoné, ele a verá, e a terra que pisou darei a ele e a seus filhos, porquanto perseverou em seguir ao Senhor. Também contra mim se indignou o Senhor, por causa de vós, dizendo: também tu lá não entrarás. Josué, filho de Num, que está diante de ti, ele ali entrará. Anima-o, porque ele fará que Israel a receba por herança. E vossos meninos, de quem dissestes, por presa serão, e vossos filhos, que hoje nem sabem distinguir entre bem e mal, esses ali entrarão, e a eles darei a terra, e eles a possuirão. Porém, vós virai-vos e parti para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho. O povo derrotado em Horma. Então respondestes e me dissestes: pecamos contra ti, Senhor, nós subiremos e pelejaremos, segundo tudo o que nos ordenou o Senhor, nosso Deus. Vós vos armastes cada um dos seus instrumentos de guerra, e vos mostrastes temerários em subindo a região montanhosa. Disse-me o Senhor: dize-lhes: não subais, nem pelejeis, pois não estou no meio de vós, para que não sejais derrotados diante dos vossos inimigos. Assim vos falei e não escutastes, antes fostes rebeldes às ordens do Senhor, e presunçosos subistes às montanhas. Os amoreus que habitavam naquela região montanhosa vos sairão ao encontro e vos perseguirão, como fazem as abelhas, e vos derrotarão desde Seir até Horma. Tornastes-vos, pois, e chorastes perante o Senhor. Porém, o Senhor não vos ouviu, não inclinou os ouvidos a vós outros. Assim permanecestes muitos dias em Cádiz. Aleluia. Capítulo 2. A jornada de Cádiz até Zered. Depois viramo-nos e seguimos para o deserto, caminho do Mar Vermelho, como o Senhor me dissera, e muitos dias rodeamos a montanha de Seir. Então o Senhor me falou, dizendo: tendes já rodeado bastante esta montanha, virai-vos para o norte. Ordena o povo, dizendo: passareis pelos limites de vossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitam em Seir, e eles terão medo de vós, portanto, guardai-vos bem. Não vos entremetais com eles, porque vos não darei da sua terra, nem ainda a pisada da planta de um pé, pois a Esaú dei por possessão a montanha de Seir. Comprareis deles por dinheiro comida que comais, também água que bebais, comprareis por dinheiro, pois o Senhor teu Deus te abençoou em toda a obra das suas mãos. Ele sabe que andas por estes grande deserto, estes 40 anos, o Senhor teu Deus esteve contigo, coisa nenhuma te faltou.
Passamos, pois, flanqueando assim nossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitavam em Seir, como o caminho de Arabá, de Elat e de Ezion-Geber. Viramo-nos e seguimos o caminho do deserto de Moabe. Então o Senhor me disse: não molestes Moabe, e não contendas com eles em peleja, porque te não darei possessão da sua terra, pois dei Ar em possessão aos filhos de Ló. Os Emins dantes habitavam nela, povo grande, numeroso e alto como os Anaquins. Também eles foram considerados refaíns, como os Anaquins, e os moabitas lhes chamavam Emins. Os Zoreus também habitavam outrora em Seir. Porém, os filhos de Esaú os desapossaram e os destruíram de diante de si, e habitaram no lugar deles. Assim como Israel fez a terra da sua possessão que o Senhor lhes tinha dado. Levantai-vos agora e passai o ribeiro de Zerede. Assim passamos o ribeiro de Zerede. O tempo que caminhamos desde Cádiz Barneia até passarmos o ribeiro de Zerede foram 38 anos, até que toda aquela geração dos homens de guerra se consumiu no meio do arraial, como o Senhor lhe jurara. Também foi contra eles a mão do Senhor para os destruir do meio do arraial, até os haver consumido. A travessia de Ar e Arnon. Sucedeu que, consumidos já todos os homens de guerra pela morte do meio do povo, o Senhor me falou dizendo: hoje passarás por Ar, pelos limites de Moabe, e chegarás até defronte dos filhos de Amon. Não os molestes e com eles não contendas, porque da terra dos filhos de Amon te não darei possessão, porquanto aos filhos de Ló a tenho dado por possessão. Também esta é considerada a terra dos refaíns. Dantes habitavam nela refaíns, e os amonitas lhe chamavam zanzumins, povo grande, numeroso e alto como os Anaquins. O Senhor os destruiu diante dos amonitas, e estes, tendo os desapossado, habitaram no lugar deles. Assim como fez com os filhos de Esaú, que habitavam em Seir, de diante dos quais destruiu os Zoreus. Os filhos de Esaú, tendo-os desapossado, habitaram no lugar deles até este dia. Também os Caftorins, que saíram de Caftor, destruíram os Aveus, que habitavam em vilas até Gaza, e habitaram no lugar deles. Levantai-vos, parti e passai o ribeiro de Arnon. Eis aqui na tua mão tenho dado a Seom, Amoreu, rei de Hesbom, e a sua terra. Passa e possui-la, e contende com eles em peleja. Hoje começarei a meter o terror e o medo de ti aos povos que estão debaixo de todo o céu. Dos que ouvirem a tua fama tremerão diante de ti e se angustiarão. Vitória sobre Seom, rei de Hesbom. Então mandei mensageiros desde o deserto de Quedemote a Seom, rei de Hesbom, com palavras de paz, dizendo: deixa-me passar pela tua terra, somente pela estrada irei, não me desviarei para a direita nem para a esquerda. A comida que eu coma, vender-me-ás por dinheiro, e dar-me-ás também por dinheiro a água que beba. Tão somente deixa-me passar a pé. Como fizeram comigo os filhos de Esaú,
que habitam em Seir e os moabitas que habitam em Ar, até que eu passe o Jordão, a terra que o Senhor nosso Deus nos dá. Mas Seom, rei de Hesbom, não nos quis deixar passar por sua terra, porquanto o Senhor teu Deus endurecera o seu espírito e fizera obstinado o seu coração, para tu dar nas mãos, como hoje se vê. Disse-me, pois, o Senhor: eis aqui, tenho começado a dar-te Seom, e a sua terra passa a desapossá-lo, para lhe ocupares o país. Então Seom saiu-nos ao encontro, ele e todo o seu povo, a peleja em Jaza. E o Senhor nosso Deus nos entregou, e o derrotamos, a ele e a seus filhos, e a todo o seu povo. Naquele tempo, tomamos todas as suas cidades, e a cada uma destruímos com os seus homens e mulheres e crianças. Não deixamos sobrevivente algum. Somente tomamos por presa o gado para nós e o despojo das cidades que tínhamos tomado, desde Assuer, que está à borda do vale de Arnon, e a cidade que nele está, até Gileade. Nenhuma cidade houve alta demais para nós. Tudo isto o Senhor nosso Deus nos entregou. Somente a terra dos filhos de Amon não chegastes, nem a toda a borda do ribeiro de Jaboque, nem às cidades da região montanhosa, nem ao lugar aonde algum que nos proibira o Senhor nosso Deus. Vitória sobre Og, rei de Bassã. Capítulo 3. Depois nos viramos e subimos ao caminho de Bassã, e Og, rei de Bassã, nos saiu ao encontro, ele e todo o seu povo, a peleja em Ederei. Então o Senhor me disse: não temas, porque a ele e todo o seu povo e sua terra dei na tua mão, e far-lhe-ás como fizeste a Seom, rei dos amoreus, que habitava em Hesbom. Deu-nos o Senhor nosso Deus em nossas mãos também a Og, rei de Bassã, e a todo o seu povo, e ferimos-lo até que lhe não ficou nenhum sobrevivente. Nesse tempo tomamos todas as suas cidades, nenhuma cidade houve que lhe não tomássemos. 60 cidades, toda a região de Argob, o reino de Og em Bassã. Todas essas cidades eram fortificadas com altos muros, portas e ferrolhos. Tomamos também outras muitas cidades que eram sem muros. Destruímos-las totalmente, como fizemos a Seom, rei de Hesbom, fazendo perecer por completo cada uma das cidades, com os seus homens, suas mulheres e crianças. Porém, todo o gado e o despojo das cidades tomamos para nós por presa. Assim, nesse tempo, tomamos a terra da mão dos reis dos amoreus, que estavam da além do Jordão, desde o rio de Armon até ao monte Hermon. Os sidônios a Hermon chamam Sirion, porém os amoreus lhe chamam Senir. Tomamos todas as cidades do Planalto, e todo o Gileade, e todo o Bassã, até Salca e Edrei, cidade do reino de Og em Bassã. Porque só Og, rei de Bassã, restou dos Refaíns, eis que o seu leito de ferro, não está porventura em Rabã dos filhos de Amon, sendo de 9 côvados o seu comprimento e de 4 a sua largura pelo côvado comum. Distribuição da Transjordânia. Tomamos, pois, esta terra em possessão nesse tempo desde Aroer, que está junto ao vale de Arnon,
e a metade da região montanhosa de Gileade, com as suas cidades, dei aos Rubenitas e Gaditas. O resto de Gileade, como também todo o Baçã, o reino de Og, dei a meia tribo de Manassés. Toda aquela região de Argob, todo o Baçã, se chamava a terra dos Refaíns. Jair, filho de Manassés, tomou toda a região de Argob, até ao limite dos Jesuritas e Macatitas, isto é, Baçã e as aldeias, chamou pelo seu nome Avote Jair, até o dia de hoje. A Maquir dei Gileade, mas aos Rubenitas e Gaditas dei desde Gileade até ao vale de Armon, cujo meio serve de limite, e até ao ribeiro de Jaboque, o limite dos filhos de Amon, como também a Arabá e o Jordão por limite, desde Quinerete até ao mar do Arabá, o mar salgado pelas faldas de Pisga, para o oriente. Nesse mesmo tempo vos ordenei, dizendo: o Senhor vosso Deus vos deu esta terra para a possuirdes. Passai, pois, armados, todos os homens valentes, adiante de vossos irmãos, os filhos de Israel. Tão somente vossas mulheres e vossas crianças e vosso gado, porque sei que tendes muito gado, ficarão nas vossas cidades que já vos tenho dado, até que o Senhor dê descanso a vosso irmão, como a vós outros, para que eles também ocupem a terra que o Senhor vosso Deus lhes dá da além do Jordão. Então voltareis cada qual à sua possessão que vos dei. Também nesse tempo dei ordem a Josué, dizendo: os teus olhos veem tudo o que o Senhor vosso Deus tem feito a estes dois reis. Assim fará o Senhor a todos os reinos que tu passarás. Não os temais, porque o Senhor vosso Deus é o que peleja por vós. A oração de Moisés para entrar em Canaã. Também eu, nesse tempo, implorei graça ao Senhor, dizendo: ó Senhor Deus, passaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua poderosa mão. Por que Deus há nos céus ou na terra que possa passar segundo as tuas obras, segundo os teus poderosos feitos? Rogo-te que me deixes passar, para que eu veja esta boa terra que está além do Jordão, esta boa região montanhosa e o Líbano. Porém o Senhor indignou-se muito contra mim por vossa causa e não me ouviu. Antes me disse: basta, não me fales mais nisto. Sobe ao cimo de Pisga, levanta os olhos para o ocidente e para o norte e para o sul e para o oriente e contempla com os próprios olhos, porque não passarás este Jordão. Dá ordem a Josué e anima-o, fortalece-o, porque ele passará adiante deste povo e o fará possuir a terra que tu apenas verás. Oh, Jesus, aleluia. Misericórdia, Pai. Irmãos, olha só, Deuteronômio 4 promete. Então, estaremos lendo os próximos capítulos de 4 a 6. Irmãos, olha que triste, né? Moisés que libertou, que foi usado como libertador, né, do povo de Israel. O Senhor fala com ele, independentemente do clamor que ele fez ao Senhor, o Senhor não o deixa entrar na terra de Canaã por conta da desobediência. Irmãos, a glória celeste para você hoje. Todos nós temos um passado. Há momentos de vitória e também momentos que nós erramos. Deus não nos chama para viver presos ao passado, mas para aprender com ele. Moisés relembrou a história de Israel não para alimentar culpa, mas para fortalecer a fé da nova geração. Faça o mesmo.
Faça a mesma coisa. Lembre-se dos livramentos, da provisão, das promessas que Deus já cumpriu. Quem se recorda da fidelidade do Senhor encontra coragem para continuar caminhando. Guarda essa gole. Amém? Que Deus abençoe. Pai querido, muito obrigado. Obrigado porque Tu és fiel em todas as gerações. Nos ajuda a aprender com o passado e viver o presente com sabedoria e a caminhar para o futuro, confiando nas Tuas promessas. Fortalece a nossa fé e faz-nos perseverar até a volta de Jesus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, família? Compartilhe esse vídeo, deixa a sua curtida, se inscreve no canal, não deixa de se inscrever, convide pelo menos 10 pessoas a se inscrever nesse canal. Vários estudos estão nesse canal, vamos caminhar juntos, 100% com Jesus no centro. Não deixa de deixar sua curtida e também seu pedido de oração. Que Deus abençoe sua vida, sua casa e toda a sua família. Amém?